Aplauda mais forte ao Senhor. Aleluia. Deveremos adorar o Senhor com toda a honra e toda a glória para Ele. Amém, igreja? Shalom, igreja. Como vocês estão? Como está sendo o seu dia? Dia bom, dia maravilhoso? Como a diaconisa Geisa falou, hoje é uma primícia, não é? É o primeiro dia da semana e nós devemos consagrar ao Senhor as nossas vidas. E a nossa adoração vai refletir como vai ser nossa semana. Se adora muito, o Senhor já nos enche para a gente adorar Ele a semana inteira. Amém? Feche seus olhos nessa noite. Comece a falar com o Espírito Santo. Porque Ele está aqui nessa noite. Entregue o seu coração. Respire fundo. Vai se esvaziando. Se esvazie do seu eu. Se esvazie de toda preocupação, queridos. Esse é o único lugar que nós temos oportunidade de entregar a nossa vida ao Senhor. De esvaziar os nossos pensamentos com preocupações. Esvaziar o nosso coração de tantas coisas. Podemos escolher nessa noite entregar o nosso coração da forma que está para o Senhor. Entregar toda a ansiedade ao Senhor. Entregar a sua vida por inteiro, por completo. Ah, meu Deus, nós queremos isso nessa noite. Nós queremos nos esvaziar de nós mesmos, Senhor. Esvaziar de tudo, Senhor, que nos desliga de Ti, Senhor. Nós queremos, Senhor, ser cheios do Teu Espírito, Senhor. Queremos estar aqui, Senhor, não de qualquer jeito, mas com fome e sede de Te adorar, Senhor. Como fosse o nosso último dia, meu Deus. Como se fosse a última oportunidade, Senhor. Como se fosse a última chance, Senhor, de estarmos aqui. Nós queremos Te adorar, Senhor. Nós queremos Te bendizer. Nós queremos, Senhor, carregar, Senhor, palavras que Te exaltam. Palavras, Senhor, que eleva, Senhor, o Teu nome, Senhor. Ah, meu Deus, como o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso. O Senhor é majestoso, Senhor. Ah, meu Deus, a terra está cheia da Tua glória, Senhor. A terra está cheia da Tua majestade, Senhor. Ah, meu Deus, como é prazeroso o Senhor estar aqui, Senhor. Como nós temos prazer, Senhor, de entregar, Senhor, a nossa verdadeira adoração a Ti, Senhor. E a Tua palavra diz que o Senhor, Deus, procura os verdadeiros adoradores, Senhor. Ache em nós, Senhor, verdadeiros adoradores, Senhor. Aquele que não usa os lábios, Senhor, somente para pedir ao Senhor. De olhar para o Senhor como se fosse algo que nós possamos sempre pedir, pedir, pedir. Mas que possamos sim, Senhor, ser os verdadeiros adoradores. Onde independente das circunstâncias, onde independente dos nossos problemas, Senhor, nós queremos ser cheios do Senhor. Nós queremos Te adorar, nós queremos extrair o que vem de Ti, Senhor. E nós queremos exalar, Senhor, a melhor adoração, Senhor. Oh, Deus, nos ensina, Senhor, a Te adorar. Nos ensina, Senhor, a ter esse prazer, Senhor. Nos ensina, Senhor, a acordar e somente, Senhor, Te apreciar. Apreciar a Tua presença, dizer bom dia, Espírito Santo. Obrigada, Senhor, por mais um dia, Senhor, que o Senhor nos concedeu, Senhor. Vida, vida, vida. Obrigada pela Tua graça, Senhor, que tem derramado, Senhor, em favor de nós. Obrigada, Senhor, pela Tua santidade, Senhor, que tem nos feito ser santos, Senhor. Obrigada, Senhor, pela Tua força, Senhor.
Obrigado, Senhor, pela tua doce presença que invade muitas vezes os nossos quartos, que invade, Senhor, o ambiente do nosso lar, quando a gente se prostra a te adorar, quando a gente entrega, Senhor, o nosso coração ao Senhor, meu Deus. Ah, meu Deus, nos ensina, Senhor, a entregar um verdadeiro culto a Ti, meu Deus. Obrigada, Jesus. Se manifeste em nosso meio nessa noite. Manifesta, Senhor, do Teu poder sobre nós. Aleluia. Levante suas mãos e diga assim: Senhor, o meu verdadeiro prazer é Te adorar. Que todos os dias eu seja conduzido por esse prazer de Te adorar e de estar na Tua casa e de exaltar o Teu nome, de engrandecer o Teu nome e de reconhecer sempre que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é o único Deus, e toda língua irá confessar que só o Senhor é Deus, e todo joelho há de se dobrar diante da Tua majestade, diante do Senhor. É o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Rei da glória, o Rei da glória. Ele está aqui neste lugar, Ele está aqui neste lugar. Aleluia, aleluia, Deus, aleluia, meu Deus. Obrigado, Senhor, obrigada pela Tua presença, obrigada por nos encher, Senhor, obrigada por nos encher, Senhor. Aleluia, 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 Deus, aleluia, meu Deus. Glórias ao Senhor. Aí em pé onde você está, abra a palavra do Senhor. Lá em Tito, no Novo Testamento, lá no finalzinho da sua Bíblia, depois de Timóteo. Vamos abrir aí em Tito, capítulo 2. Vamos ler o verso 11 ao verso 14. O Senhor há de manifestar a graça dele neste lugar. Aleluia, Deus. Tito, capítulo 2, o verso 11 ao verso 14. Vamos lá. Diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Esse povo está aqui nessa noite, amém? É um povo exclusivo do Senhor. O Senhor, Ele considera todos nós como o seu povo, um povo especial, zeloso e de boas obras. Querido e eterno Deus, louvamos a Ti, Senhor, por esta palavra, agradecendo, Senhor, desde já, pela graça que o Senhor nos concede neste lugar, meu Deus. Obrigada, Senhor, pela Tua presença. Obrigada, Senhor, por nos inundar, Senhor. Ó Deus, que o Senhor fale com o Teu povo, fale conosco. Direcione, Senhor, a Tua palavra a corações específicos aqui nessa noite. Que o Senhor possa, Deus, achar em nós corações disponíveis, Senhor, a ouvir a Tua voz. E a estar atento, Senhor, a tudo aquilo que o Senhor vai requerer de cada um de nós.
Obrigado, Senhor, pela tua justiça. Obrigado, Senhor, pelas tuas misericórdias, porque elas sim são a causa de não sermos consumidos. Obrigado pela tua bondade, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo favor imerecido. Obrigada, Senhor, por estarmos aqui neste lugar. Em nome de Jesus. Afasta de nós tudo que não vem de ti. Tudo que não te engrandece, tudo que não te louva, tudo que não te glorifica, Senhor. Porque os nossos lábios são santos, Senhor. O nosso corpo, Senhor, é santo. E são feitos para a adoração a ti, Senhor. E afasta de nós toda a frieza, toda a dureza, toda a resistência do nosso coração. Que o teu fogo venha despertar os nossos corações nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, eu repreendo toda a sonolência, toda a distração. E nós queremos que o Senhor seja o centro deste lugar. Que o Senhor governe a nossa mente, o nosso coração. Em nome de Jesus, amém? Aplauda mais uma vez ao Senhor. Podem sentar, igreja. Nós lemos aqui uma palavra forte. Uma epístola aqui muito rica em detalhes. Hoje nós vamos falar de graça. O favor imerecido de Deus para com nossas vidas. E este capítulo capítulo 2, ele fala dessa graça que não é imposta. A graça é um favor de Deus para as nossas vidas. A graça é um presente de Deus. Sabe quando você ganha um presente que não é comemoração, que não é nada, você simplesmente ganha um presente. Você não fez nada para adquirir aquele presente, mas simplesmente você recebeu esse presente. Isso é graça em nossas vidas, todos os dias. Nós somos merecedores, mas mesmo assim o Senhor nos agracia. Mesmo assim o Senhor nos dá graça todos os dias. E nós vamos compreender aqui o que a palavra nos diz. Essa epístola de Tito é uma das chamadas cartas pastorais. Junto com o 1 Timóteo, 2 Timóteo, escrito pelo apóstolo Paulo, para instruir os líderes daquele local, da igreja cristã. E Tito foi um amigo muito próximo, um colaborador do apóstolo Paulo, que esteve com ele. E ele foi deixado em Creta para organizar a igreja local, combatendo as falsas doutrinas, as falsidades, e instruindo os cristãos quanto ao comportamento, não somente a liderança, mas todo aquele povo, instruindo a se comportar, se adequando diante da sociedade e de Deus. E hoje não é diferente, né? Hoje o Senhor levanta homens e mulheres para levantar um povo, para levar esse povo a se comportar diante dessa presença, se comportar diante da sociedade, lembrar que somos um povo escolhido de Deus e nós não podemos nos comportar de qualquer jeito. Então foi isso que Tito fez naquele lugar. E nós lemos essa passagem do capítulo 2, essa graça salvadora. É uma graça que Cristo nos concede todos os dias. E a palavra dele diz que essa graça é para todos. Somente alguns, não por merecimento, mas por ter sido alcançado por essa graça. E nós vamos falar aqui um pouco dessa graça. Eu estava fazendo uma breve reflexão de algumas religiões, né? Eu não tenho profundidade em todas as religiões, mas o pouco que eu sei de algumas religiões
Lá eles falam de bondade, eles falam de misericórdia, eles falam de amor, eles falam de obras, mas somente o Evangelho fala de graça. A graça é um termo específico. A graça é um termo exclusivo do Evangelho de Cristo. A graça não é para qualquer lugar, porque somente o autor da graça que pode nos conceder. Então nós podemos ter misericórdia de alguém, nós podemos trabalhar em favor de alguém, nós podemos ter amor pela pessoa, mas graça, somente Deus. Essa graça só vem de Deus. E é um favor imerecido. Então é por isso que essa graça exclusiva do Evangelho de Cristo. Essa graça, como eu disse, é o favor imerecido, queridos. Por mais que a gente tente agradar a Deus com as obras, a gente às vezes pisa na casca de banana, a gente às vezes comete falhas, erros, e às vezes a gente tenta consertar aquilo, e a gente fala assim: eu vou me dedicar mais, eu vou fazer mais, porque o Senhor não merece isso. Esqueça, porque a graça vem independente de você fazer ou não fazer. A graça salvadora, ela independe daquilo que você faz. Ela simplesmente é entregue quando você aceita. Então nós somos abraçados por uma graça que não podemos retribuir nunca, mas podemos reconhecer. Podemos reconhecer e sempre agradecer ao Senhor pela bondade, porque as misericórdias do Senhor, quando é derramada sobre a nossa vida, é porque tem uma graça que está sobre essa misericórdia. Se Deus, Ele derrama amor aos nossos corações, para a gente testemunhar a nossa fé, é porque tem uma graça que é derramada sobre as nossas vidas. E como a gente lê sempre, a gente fala que a graça não foi de graça. Ela teve um sacrifício. Então, por isso que nenhuma religião fala de graça. E nós já sabemos hoje que a graça, ela é manifestada através do autor da graça. Amém, queridos? Então, temos que entender que tudo que existe, tudo que acontece em nossas vidas vem de uma graça que é derramada em favor daqueles que não merecem. Mas ela é derramada em favor de nós. E Deus, Ele derrama esse favor sobre as nossas vidas. A graça é a obra da existência de Deus. E não só vem de Deus, mas vem como um presente. É um presente que nós recebemos. Quando nós acordamos, quando nós respiramos, nós agradecemos ao Senhor. E nós sabemos que poderíamos não ter acordado. Isso é graça. O sol que se põe todos os dias debaixo das nossas cabeças, isso é graça. A chuva que é derramada sobre a terra para irrigar a terra, para dar plantações, para dar frutos, isso é graça. É obra da graça do Senhor. A sua ida a determinado local, a sua volta em segurança é graça do Senhor. E isso é uma coisa que mexe muito comigo. Eu às vezes eu reflito, meu Deus, eu tenho pouca idade. Todo mundo me olhando, misericórdia. Eu tenho essa pouca idade, mas eu fico olhando assim, gente, como esse tempo todo Deus me protegeu. Isso é obra da graça, gente.
Sabe que você chegar em determinado local, voltar sã e salvo. Isso é graça. Você sabe quantos livramentos o Senhor deu na sua vida? Deus poupou você de tantas coisas. Deus deu tanto livramento. Isso é obra da graça. E se a gente não entender o que é graça, a gente não entende a nossa fé, a gente não entende porque a gente vai para o culto, a gente vai cultuar o Senhor, a gente tem que entender o que é graça. A gente precisa entender o que é você acordar e respirar e dizer: Deus, muito obrigada por mais um dia que o Senhor me concede. Por mais um dia que o Senhor me deixou sair em segurança e voltar para minha casa em segurança. Eu fiz assim, pastor Júnior, quando eu viajei para Maceió. Só eu e Deus naquela estrada escura. E eu falando assim: meu Deus, por favor, me ajuda. Sabe o que é você passar por centenas e centenas de carros em altas velocidades em uma estrada? Por mais, querido, que vocês saibam dirigir, por mais que vocês tenham experiência, Deus, Ele te dá graça. Deus, Ele te dá graça para você ir, para você voltar. Os mais experientes, os menos experientes, voltam são e salvos. Deus deu graça. Porque Deus podia diminuir. Deus podia ali quebrar tudo. A sua vida. Dizer: ó, aqui é um ponto final. Quantas pessoas estão em determinado lugar e vêm como se fosse um espírito da morte querendo causar um infarto. E Deus falou: hoje não. Hoje não. Hoje não. Ainda tem vida. Ainda não é o dia. Quantas pessoas chegam sem vida nos hospitais e nem os médicos entendem porque a pessoa chegou. Muitas vezes com parada cardíaca, muitas vezes com tantas coisas. E Deus fala assim: não é hoje. Eu vou derramar da minha graça sobre a sua vida. Isso é graça de Deus. Aleluia. Isso é graça de Deus que invade as nossas vidas. Não tem outra coisa. Não tem outra coisa. Não tem outra coisa a não ser a graça de Deus que está sobre nós. E quando a gente lê esses versículos que eu vou esmiuçar daqui a pouco, nós vamos entender que cada versículo desse tem um significado tão poderoso. Sabe? Sabe o que você está sentado aí nesse lugar? Porque a graça do Senhor invadiu a sua vida. Porque você está debaixo da graça. Muitos nem acordam. Muitos nem passam da manhã. E Deus, Ele derrama graça sobre as nossas vidas. E eu quero acompanhar aqui, mais uma vez, o versículo 11. Deixa aberto aí. Tito. Nós precisamos ter consciência dessa graça. Porque se Deus não quisesse que nós estivéssemos acordados hoje, Ele simplesmente poderia sim. Ele tem poder para isso. Pega aqui no seu coração. Está batendo? A graça de Deus está sobre a sua vida. Amém? Agora, por que nós somos tão arrogantes? Por que muitas vezes nós somos tão soberbos? A gente não reconhece. Nas mínimas coisas, a gente não reconhece a graça de Deus sobre nossas vidas. Todos os dias, toda a semana, eu tenho um propósito com meu marido de incutir na mente dos nossos filhos que tudo que nós temos é dependência de Deus. Que eles não vão dar um passo na sua vida se eles não dependerem de Deus. E essa consciência todos os dias, todos os dias, todos os dias. Sabe? Deus tem manifestado uma graça muito grande sobre a nossa casa. E nós temos visto, sabe, através das orações dos nossos filhos,
a gente tem visto Deus mudar os pensamentos, sabe? Sabe uma rota que o inimigo queria traçar e aí a gente pega e faz uma reviravolta. O Espírito Santo de Deus guiando os nossos filhos, faça isso, faça dessa forma. E Deus, Ele está realmente fazendo algo lindo através das nossas vidas. Isso é graça. Por nós mesmos, nós não tínhamos poder. A influência que nós temos sobre a vida dos nossos filhos é graça de Deus. A influência que nós temos sobre a sociedade, sobre o lugar, o ambiente que nós estamos, é graça de Deus. Então, eu queria que vocês pudessem ler aí o versículo 11 para mim. Vai colocar aí na tela? Vamos ler juntos? O versículo 11 diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. O versículo 11, queridos, a palavra manifestou no grego indica algo que se tornou visível, claro. É algo que se tornou claro, que é realmente através da vinda de Cristo. Paulo, ele apresenta um princípio, o princípio fundamental na vida cristã, que é a graça de Deus, como nós lemos aqui. Essa graça, ela é descrita como salvadora. E a gente viu aqui que é para todos. Por que todas as pessoas? Porque toda a humanidade não é alcançada. Porque determinadas pessoas foram alcançadas pela graça de Deus. Então, essa graça, ela é manifesta para todos. Amém? O versículo 12. Quem está com a Bíblia aberta, lê aí, por favor. Aleluia. E eu gosto dessa versão. A graça não apenas salva, mas educa. Ideia de disciplinar. Nós somos um povo que precisa de disciplina? E como? E treinar como se faz com uma criança. Nós precisamos sim. A graça, ela te disciplina. Ela te educa. Sabe, aquelas coisas que você não fazia, que você fazia antes, hoje você já não consegue fazer mais, porque a graça te educou. A graça de Deus te educou. E o texto coloca 3 dimensões da vida cristã. A Bíblia aqui, ela fala de sensata, uma pessoa sóbria consigo mesmo, justa com o próximo e piedosa com Deus. Então, essa transformação é marcada pelo abandono, das práticas ímpias e desejos carnais. A Bíblia fala aqui, nós lemos aqui, que nós, quando nós abrimos mão de coisas carnais, logo, essa graça, ela é manifesta sobre nossas vidas. O versículo 13, quem pode ler aí, por favor? Amém? Esse texto, ele aponta para a dimensão escatológica. Jesus virá. E essa é a esperança. Essa é a esperança da fé cristã. Enquanto vive de forma sensata, justa e piedosa, os cristãos devem manter o olhar na bendita esperança. A vinda do nosso Cristo, do nosso Deus, porque Ele virá. E porque nós precisamos nos preparar todos os dias.
quem sustenta as nossas vidas a olhar, a fixar o nosso olhar na única esperança do nosso futuro, é a graça de Deus. O versículo 14. Amém. Aleluia. E como a gente lê, né? É um povo exclusivo. Eu não sei vocês, mas como é bom a gente se sentir exclusivo de Deus. Sabe? Um povo que o Senhor separou. Um povo que Deus escolheu para remir, para santificar e para dizer: esse é o meu povo, exclusivo meu. Coisa mais linda. Esse verso, ele reafirma a centralidade da obra redentora de Cristo. E aqui nesses versículos fala: se Deus por nós. Fala de remissão de toda a iniquidade. Deus, quando Ele quer nos remir, Ele nos transforma para a gente não mais viver aquela vida que não agradava a Ele. Remir os nossos pecados significa derramar da santidade dele sobre as nossas vidas. Purificar para si mesmo um povo exclusivo e zeloso e de boas obras. Quantos representam esse povo? O povo de Deus, zeloso, exclusivo seu para boas obras. Deus não quer ninguém de qualquer jeito. Por isso que Deus, Ele tem derramado graça sobre as nossas vidas, sobre a igreja, sobre o teu povo. Sabe, naquele grande dia, vai ter gente de tudo que é tipo, mas existe um povo que é exclusivo dele. E Ele vai reconhecer cada um pelo seu nome. Aleluia. Vai ter gente de tudo que é jeito, mas o Senhor vai identificar o povo dele. Deus vai identificar o povo exclusivo dele. Imagine que não vai precisar de CPF, não vai precisar de senha. Deus, Ele vai dizer: esse faz parte de mim. Esse é meu. Esse é o meu povo. Um povo seleto, exclusivo dele. Então, vamos entender a graça que é derramada sobre nossas vidas todos os dias. A graça de Deus, ela é manifestada em nossas vidas todos os dias. Nunca esqueça disso. Ao acordar, lembre, a graça está sobre a sua vida. É a graça que te dá força. É a graça que te dá força para você enfrentar crises. É a graça que te dá forças para você não pecar contra Deus. É a graça que te sustenta todos os dias em misericórdia. Sabe, tem gente que trama maldade para com sua vida e você nem sabe. Às vezes são pessoas físicas, mas muitas vezes é a comissão diabólica que está vendo você ali, ó, jejuando, guardando a sua vida, se santificando, e o inimigo, ele trama contra a sua vida. Mas quando Deus, ele se levanta, ele diz assim, ó: esse é o meu povo, exclusivo para a minha obra. E aí a reunião acontece e você nem sabe. Deus te deu o livramento e você nem sabe. O inimigo ainda, porque o inimigo tem que pedir permissão, né? Não, eu quero só botar a minha pata para ele cair, para ele tomar uma quedinha e ele não levantar tão cedo. E aí Deus envia anjos ao seu favor. Deus envia anjos para lhe guardar. Sabe, aquele dia que você fez algo terrível, mas ninguém ficou sabendo.
Você não foi pego. Deus te guardou naquele dia. Que talvez você podia ser preso. Talvez o que é viciado em drogas podia ter morrido de overdose. É aquele dia mesmo que o diabo levou você para determinadas coisas e você saiu ileso, vivo. O Senhor te guardou. A graça do Senhor estava sobre a sua vida. Ah, mas eu estava fazendo coisa errada. E quem disse que a graça é independente de você fazer o erro ou não? Ela é manifesta da sua vida. Mas um dia essa graça vai embora. Enquanto nós estamos debaixo dessa graça, nós temos que reconhecer o quanto ela é preciosa. E precisamos todos os dias estar em conformidade com o céu. Estar todo dia não se aproveitando daquilo que ela nos dá, nos oferece. Nos livramentos, nas coisas, porque um dia a conta vai chegar. Mas por enquanto você está debaixo dessa graça. Então aproveite esse momento para você reconhecer o quanto Deus, Ele é bondoso sobre a sua vida. O quanto Deus, Ele é misericordioso. O quanto Deus, Ele tem te poupado de grandes mazelas sobre a sua vida. Porque eu sou bonitinho, porque eu oro muito, porque eu jejuo muito. Não, isso é muito maravilhoso. É para edificação própria. Mas a graça independe disso. A graça independe da sua obediência. Se você faz muito, se faz pouco. A graça é graça. Ela realmente vem de graça. Isso foi uma escolha de Deus. Mas não aproveite dessa graça para você fazer aquilo que desagrada a Deus. Deus, Ele é conosco todos os dias. Ele é misericordioso. Ele é maravilhoso. E nós precisamos reconhecer isso todos os dias. Senão o dia passa e você dorme e você nem consegue agradecer a Deus. Faça um resumo do seu dia. Será que tudo que o Senhor concedeu naquele dia específico você merecia? Não. Mas Ele deu. Mais um dia Deus derramou da sua graça sobre as nossas vidas. Então, que nós não venhamos ser aquele povo que desdenha da graça. Que nós não venhamos ser aquele povo que é indiferente da graça. Que nós não venhamos ser aquele povo que desfaz daquilo que a graça oferece. Mas que venhamos estar todos os dias atentos. Atentos a um poder tão salvífico. Porque um dia as pessoas podem, infelizmente, perder esse poder salvífico. Porque não reconheceram. Porque não estavam atentos àquilo que o Senhor já tinha oferecido. E nós vamos ser um povo, vamos continuar a ser povo exclusivo de Deus. Vamos continuar sendo esse povo que mesmo não merecendo, mas Ele está conosco. Por quê? Que nós estamos com Ele todos os dias. Reconhecendo, se humilhando, adorando a Ele. Fazendo o nome dEle ser reconhecido mais e mais. Estamos aqui debaixo dessa graça. Então, é debaixo dessa graça que você vai levantar nessa noite. E você vai aplaudir ao Senhor. Estamos debaixo dessa maravilhosa graça.